usuário, cada um vai ter o seu. Quem não tem ainda será passado. Eu vou clicar em agendados para visualizar a minha agenda daquele dia e vou filtrar. Aí hoje eu coloquei a Raquel, colega nossa aqui, só para teste, tá? Quando a recepção confirmar o paciente, ele vai ficar laranjinha. Branco quer dizer que não compareceu. Eu vou em atendimento. Aqui eu vou cancelar porque eu já trabalhei nesse prontuário o dia todo, tá? Mas vocês não vão precisar fazer isso não. Aí aqui, por exemplo, eu atendi, um exemplo, a Raquel é hipertensa e diabética. Então, eu vou colocar a pressão dela que foi aferida na consulta. Mesmo que tenha triagem, a pressão aferida pela triagem, ela não é considerada. Então, é preciso que a gente revalide a pressão arterial aqui e coloque no sistema, tá? Peso, altura, qualquer um desses campos que a gente preenche, ele vai gerar um procedimento. Obrigatoriamente, o sistema vai me exigir que eu descreva uma evolução para que eu possa prescrever, fazer um atestado ou solicitar exame, tá? Aqui é um teste, então eu já tinha digitado, mas eu vou digitar novamente aqui algo na evolução, tá? Então aqui eu vou pôr a anamnese, o exame físico, a hipótese diagnóstica e a conduta. Se eu precisar anexar o PDF do PEC, por exemplo, eu vou vir em documento, ou um eco, um exame, uma foto que eu queira. Eu vou vir em novo, vou selecionar o arquivo que eu salvei, e aí é importante que esse arquivo não tenha caractere especial, tá? Que seja de forma simples, senão ele não salva aqui, ele dá erro. Eu vou selecionar o arquivo e aí eu gravo ele aqui. Aqui é só um exemplo, eu não vou fazer, tá? Então, eu vou finalizar, mas eu teria que gravar. Se eu quiser agendar o paciente para frente, eu posso agendar, trabalhar na agenda minha. O prontuário, eu vou ver se ele passou na UPA, eu vou ver se ele passou na oncologia, no Hospital Bom Pastor, se tem algum exame dele dentro do município. Aqui eu não vou acessar, porque no caso é o prontuário real da colega, tá? Eu vou prescrever o medicamento. Então, atentar aqui para uma prescrição normal, quando for um medicamento controlado, eu tenho que mudar o quadradinho aqui. E vou descrever a prescrição. E vou gravar o receituário. Uma vez gravado esse receituário, eu não consigo modificar ele, porque ele foi impresso naquela consulta. Se porventura eu vou repetir ele, eu posso repetir a prescrição anterior, tá? Posso buscar o receituário ou posso salvar um receituário padrão que costuma ser repetitivo, que a gente usa com frequência. Aqui eu vou cancelar, mas no caso eu tenho que salvar, né, do paciente que for feito. O atestado. Se eu for emitir algum atestado, a gente pode fazer por aqui também, tá? Então, se ele teve na consulta e ele dei 2 dias de atestado para ele, um exemplo, tá? Aqui eu vou cancelar, mas tem que ser, né, tem que dar um ok e imprimir no caso. E aí eu vou pedir exame para esse paciente. Quando eu pedir o exame, eu tenho 2 opções aqui: incluir exame, por exemplo, um TSH. Eu dou um enter e vou selecionar ele e confirmo. Um hemograma. Vou selecionar ele e confirmo. Mas é um paciente hipertenso e diabético e eu já tenho um kit mínimo aqui. Então, é uma rotina de hipertenso e diabético. Eu vou incluir.
vou incluir. Se porventura eu não quero que ele faça mais a glicosilada, eu excluo aqui, tá? Nesse campo. Vou localizar o prestador e ele vai me dar um laboratório randomizado, bioclínica. Não, mas eu não quero que faça na bioclínica, porque eu tenho motivos para isso e eu vou justificar. Então, eu vou alterar o prestador aqui. Cuidado com esse campo, porque a gente tem que ter uma justificativa real, né, para não ter um direcionamento de laboratório. Aqui ele vai dar a data de hoje. Não, mas esse paciente aqui, na verdade, eu avaliei o exame hoje, esse aqui, essa rotina, eu quero que ele não faça em junho, eu quero que ele faça em dezembro. Então, eu vou programar para dezembro, para o dia 1º, tá? E vou confirmar. Quando eu confirmar, ele vai me dar uma guia de SADT. Eu não vou imprimir aqui, senão eu vou gerar essa guia agora, tá? Mas é só confirmar e aí vai sair a guia com o número e o laboratório. Uma vez que eu pedi o exame, o paciente fez e retornou, eu vou ver o resultado aqui também. E aqui vai aparecer para mim que o exame foi executado. Eu vou dar dois cliques e vou visualizar os resultados. E uma vez avaliado, eu preciso vir aqui no paciente hipertenso e diabético e checar que foi avaliado. Os exames básicos, tá? Então, eu vou pôr lá glicada e glicemia. Isso aqui vai gerar um CDS para alimentar o ESUS. Então, é importante que seja colocado, tá? Aqui eu vou apagar, mas no caso a gente vai checar os exames. Volto para o atendimento. O sistema vai me obrigar a selecionar onde que eu atendi esse paciente. Esse campo é obrigatório. UBS ou domicílio quando for visita domiciliar. Se for visita domiciliar, pode terminar de preencher esses campos. No caso da pediatria, tem campos específicos, da ginecologia tem os campos específicos que serão preenchidos, né, do pré-natal, e as condições crônicas avaliadas, que também geram as fichas de CDS. Então, se é um paciente diabético, hipertenso, vou clicar aqui, se for pré-natal aqui, se for puericultura aqui, e assim vai, certo? Se for rastreamento, eu vou colocar o CID. No caso de hipertenso diabético, eu vou colocar específico. Aqui eu vou colocar nenhum, tá? Porque é só um teste. Ah, mas o paciente tem 5 comorbidades, então eu vou colocar o CID aqui, posso incluir mais CIDs aqui, tá certo? Esse paciente, ele é crônico e eu vou clicar retorno para cuidado continuado programado, exemplo. E eu vou encaminhar ele para o cardiologista porque ele tem, exemplo, uma queixa de angina estável na consulta. Então, essa justificativa que ela tem que ser bem robusta, preferencialmente, já colocar os exames que tem em anexo para auxiliar na hora da regulação, priorizar os casos que forem prioritários. Os eletivos não tem tanta necessidade, tá? Mas é importante que aqui tenha uma justificativa robusta. Lembrar que o médico regulador não está com o paciente na frente, então ele não sabe o exame físico, ele não sabe por que priorizar um em detrimento do outro. Aí aqui eu vou selecionar a especialidade. A princípio tem vários campos para a mesma coisa. Seleciono mais geral, isso aqui a gente vai refinar ainda, tá? E é um prioritário, eu vou salvar, tá? Aqui eu não vou fazer isso porque é um prontuário teste. E eu vou finalizar o atendimento. Quando eu finalizar, ele vai me perguntar se eu quero enviar a ficha. E eu coloco sim, uma vez que eu opto por fazer tudo neste prontuário, tá bom?